31% das mortes de suicídio por suicídio de alguns anos para cá. A outra questão é, o Brasil está na contramão disso. O Brasil aumentou 11% das mortes por suicídio, enquanto o mundo inteiro reduziu 31%, o Brasil aumentou 11%. Bom, e aonde começou esse aumento? Primeiro as questões que a gente já conversa, vem falando, replicando. É muito comum falar sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, mas ninguém ainda leva muito a sério esse assunto. Talvez por questão cultural, às vezes por história de vida, ninguém leva muito a sério ainda. As mulheres têm aumentado os números de suicídio. Há dois fatores que... Isso eu estou dando uma introdução para logo a gente começar a nossa conversa. O que está muito ligado ao suicídio das mulheres são o aumento do consumo de álcool. Hoje nós sabemos que as mulheres estão consumindo mais álcool e uma das questões é a questão do consumo de álcool. A outra questão é a questão da meritocracia, que eu também vou estar conversando com vocês, a questão social. Vocês todas aqui provavelmente saíram de casa, tiveram que deixar as coisas já prontas para o marido, para o filho, para todo mundo. Se não fizeram isso, provavelmente vai chegar em casa e ter que fazer tudo isso que eu disse. Isso também influencia muito, além de fatores biológicos. Vamos falar então um pouquinho. Eu lembro sempre da conferência do presidente mundial da Unicef, União das Nações Unidas para a Infância. Ele chegou aqui em 2010 numa conferência para falar sobre saúde, de modo geral, e ele trouxe um dado muito interessante que ele dizia assim, na palestra: há no mundo, nos dias atuais, isso em 2010, apenas 5% da humanidade são pessoas lúcidas. Quem são as pessoas lúcidas? Mas eu já vi estudos que falam que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. De fato, existem muito mais pessoas boas do que pessoas más. Porém, pessoas lúcidas, em 2010 a gente só tinha 5%. Quem são as pessoas lúcidas? Pessoas lúcidas são aquelas que se preocupam com o próximo, independente de hierarquia, independente de qualquer coisa, ou nível social, ou qualquer que seja a diferença que nos traz aí em campo financeiro, social, até mesmo de intelectualidade. Outra coisa são as pessoas que são boas e tentam, por exemplo, fazer vários movimentos, e a gente vê muito isso, por exemplo, quando uma pessoa está deprimida do meu lado, eu pego e falo assim para ela: vamos, você precisa ter força de vontade, se assim, se você não se ajudar, não tem como. Percebe que a gente está vendo uma pessoa boa, falando com uma pessoa que está com depressão, mas porém ela não tem lucidez de saber que a depressão é exatamente isso, a falta de vontade que acontece de forma orgânica, biológica, química. E aí a diferença entre uma pessoa boa, eu estou falando no aspecto de saúde mental, e é um outro termo também que eu gostaria que vocês, depois dessa conversa, procurassem evitar. Não existe mente separada do corpo, como também não tem corpo separado de mente. Nós somos holísticos, nós somos integrados. E eu sou muito a favor da saúde integrada, onde os psicólogos falam com os enfermeiros falam com os psicólogos, falam com os médicos, falam com os fonos, com os QOs, com os agentes comunitários, e falam também, às vezes, com o pessoal da limpeza, que aí a gente vai entendendo. Existe um grande hospital hoje que o funcionário da limpeza recebe o mesmo tanto que um médico. Esse hospital fica nos Estados Unidos e é do Dr. Pat Adams. Alguém já ouviu falar do Pat Adams? Tem um filme Amor é Contagiante? Ninguém lá trabalha por dinheiro, porque se trabalha por dinheiro, o médico recebe o mesmo valor que o profissional da limpeza. Então, quando a gente fala de questões integradas, e a gente está falando de saúde, fala de saúde mental, quando pelo contrário, a gente fala de saúde como um todo. Um dos detalhes importantes que é importante trazer para vocês: qual foi a estratégia que o mundo inteiro está utilizando para conseguir reduzir pelo menos 30% das mortes de suicídios no mundo? Um fator se eu não me lembro, na Suécia, eu não me lembro o país, eles fizeram um estudo onde 20 pessoas tentaram suicídios e foram atendidas em pronto atendimento. Hoje, pessoal,
para quem é da saúde sabe o que eu estou falando. A maioria dos atendimentos de tentativa de suicídio não vão parar no CAPS. Eles param nos pontos de atendimentos, é onde mais acontece de você ter contato com pacientes psiquiátricos. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma amostra seguinte: das 20 pessoas que tentaram suicídio, 10 foram adotados os telefones, e depois dessa consulta ali no ponto de atendimento, durante a semana, durante pelo menos 3 meses, se eu não me engano, alguém tinha o simples ato de ligar e falar: e aí fulano, como que tá? Melhorou? Está precisando de alguma coisa? Está podendo conversar? Quer conversar? E os outros 10 não fez isso. No final desse estudo, pelo menos 8 pessoas das 10 que eram ligadas não tentaram mais suicídio. E a outra porcentagem de 10 pessoas, a outra parcela de 10 pessoas que não receberam as ligações semanais, voltaram ao pronto atendimento, quase que todas tentando suicídio novamente. Percebe que às vezes não foi um psiquiatra, não foi um psicólogo, mas essa questão da visão integrada sobre o paciente. E é isso que é saúde. Eu não preciso, quando a gente tem essa visão integrada, eu não preciso ser psiquiatra, e eu vou falar para vocês aqui durante a palestra, para olhar para o paciente, às vezes só olhando para ele e dizer assim: você não precisa de um psiquiatra, você não precisa de um psicólogo, você precisa de um endócrino. Basta eu entender de saúde, eu vou saber que o que ele tem são sinais e sintomas de depressão, porém que ele tem um problema de hipotireoidismo, que é muito comum. Para quem é estudante aí da técnica de enfermagem, enfermeiros, sabem do que eu estou falando. E é muito comum o hipotireoidismo trazer sintomas de depressão, de ansiedade, e também trazer alterações de pressão. E eu costumo dizer, eu conversei com um deputado tem alguns dias, ele era um médico. Eu não vou falar o nome porque eu não quero saber de política, então. E aí eu explicava para ele, falei: cara, quantidade de dinheiro que vocês jogam fora, quando aqueles pacientes que vivem reclamando de dores físicas, sintomas físicos, vão para os UBS e fazem uma enxurrada de exames, aí passa no médico, vai lá uma bateria de exames, passa no outro médico, bateria de exames. A depressão, pessoal, quando ela é grave, ela traz pelo menos de 62% a 92% dos sintomas são físicos e não mais psíquicos. E isso eles vão trazer nos UBS, vão estar lotados de pessoas com dores lombares, dor de cabeça, dor de estômago. E aí o que acontece? Nosso dinheiro vai para o ralo, porque ninguém está tendo o simples horário integrado e falar: peraí, não é um problema físico, mas não deixa de ser um problema, não é minha área. Por que ao invés de eu pedir uma bateria de exames, eu não encaminho para a especialidade, para observar certinho para ver o que está acontecendo? Há pessoas que fazem exames às vezes em 3 meses. Isso acontece, eu sei que acontece em todos os lugares do Brasil. E aí a questão do nosso SUS está gastando dinheiro nosso. Isso é importante frisar. Entrando na depressão, muitos de nós ainda acreditamos que depressão é frescura, que depressão... As pessoas só costumam a respeitar a depressão quando tem um desfecho por suicídio. E aí sim a gente fala: poxa, fulano de tal estava com depressão. E vocês não vão saber, não vão ouvir falar de suicídio sem ter algum transtorno mental por detrás disso. 96% das pessoas que morrem por suicídio, eu digo morrem por, porque ninguém comete suicídio. Porque suicídio, pessoas que morrem por suicídio estavam doentes. Ninguém fala aqui que uma pessoa cometeu um infarto, ninguém aqui fala que uma pessoa cometeu um AVC, ninguém fala isso. E é bem comum que eu trabalho às vezes com pacientes com câncer, a gente vê, eu vi algumas camisas já, campanha de Outubro Rosa, Outubro Azul, é válido, mas eu nunca vi uma campanha, por exemplo, de câncer de pulmão, porque está relacionado ao quê? A fumar. E fumar é responsabilidade de quem? A gente acha que é responsabilidade da pessoa, só que é um vício. E a gente não vê campanhas de câncer de pulmão, porque a gente tem o quê? Tem de achar que a culpa é da pessoa que tem câncer de pulmão. E há inúmeros pacientes com câncer de pulmão que nunca sequer usaram um cigarro. E aí vocês começam a refletir sobre a questão de ser bom e ser lúcido. E a gente tem que tomar um cuidado extremo com esses julgamentos. A gente que trabalha na saúde mental sente muita... Quem trabalha para atendimento, e é normal eu ver alguns médicos se comportarem assim, profissionais também, de chegar a alguns pacientes que tentaram suicídio a semana toda.
E alguns ainda falam, fulano de tal de novo. Se queria morrer, não tem como morrer de um jeito mais eficaz. Pode às vezes não dizer, às vezes dizem, tá? Eu sei porque eu tenho contatos com os pacientes e eu percebo isso. E muitos deles dizem. E vocês vão sair daqui sabendo disso. Há duas formas de tentativa de suicídio. Uma, pedido de socorro, e a outra, intencionalidade de morte. Olha, tem diferença das duas? Tem, mas para o cunho de ajuda não há diferença alguma. Vocês vão entender isso. Por exemplo, pacientes borderlines, eles tentam muito o suicídio, uma tentativa de chamar a atenção. Claro, ele está precisando disso. Ninguém quer morrer. Nessas dois tipos de tentativa de suicídio, nenhum dos pacientes quer morrer. Eles estão pedindo ajuda. Muitas vezes o paciente ele toma 5, 6 cartelas de Rivotril, diazepam. Aí às vezes nós, profissionais da área da saúde mental mesmo, às vezes pensam, é de novo fulano. Mas é um pedido de socorro isso. A diferença para a intencionalidade é aqueles mais letais, aqueles mais agressivos, os quais a gente nem pode falar os métodos. Tá bom? Bom, o que é depressão? Embora nós todos da psicologia, da medicina, utilizamos do método, da palavra, do conceito, não nasceu da psicologia e muito menos da medicina. Essa palavra nasceu da topografia, da geografia. O que é depressão? É muito comum você ver os pacientes com depressão relatarem que estão num buraco, estão no fundo do poço. É muito comum pessoas depressivas relatarem dessa forma o que está sentindo. Então a medicina e a psicologia pegou e se apropriou do nome depressão para dizer que a depressão é uma síndrome comum, uma síndrome clínica comum de causa multifatorial. Por que ela é síndrome? É síndrome porque a gente pega o exemplo da Covid-19. Muitos pacientes, muitos de vocês atenderam pessoas, e a gente vai conversar sobre isso também, que chegaram lá no gripal ou griparam, o pessoal fala, tanto faz. Bom, chegou lá com sintomas parecidos com o da Covid-19, quando na verdade eram crises de ansiedade e sempre deram negativos. O que seria isso, pessoal? O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há muitos sinais e sintomas que mimetizam, ou seja, dão um falso positivo para algum tipo de doença, mas não é. Então por que eu estou dizendo isso? A hipotireoidismo, por exemplo, ela dá sinais e sintomas de uma depressão e não é depressão. Uma desidratação dá sinais e sintomas de depressão e não é depressão. Anemia também, assim como outras doenças como tumor cerebral, desde maligno ao benigno, também dá sintomas e sinais parecidos de depressão e não é. Então, ela é síndrome e ela é clínica, porque não existe nenhum exame médico hoje que vai dizer para você assim, olha, você tem depressão, está constatado, assim como a gente vê diabetes, colesterol, etc. Os exames clínicos, os exames médicos, eles são somente para exclusão. A gente vai por exclusão. Todos os psiquiatras pedem esses exames, essa bateria de exame para ver assim, bom, primeiro eu preciso descartar tudo que for biológico, para depois começar a trabalhar com a questão da saúde mental. Então, tem que ser um bom clínico, tem que ser especialista para identificar a depressão. Depois ela é comum por justamente a gente usar muito o termo. Hoje todos nós aqui falamos de depressão de forma corriqueira. E a gente morre de medo de falar a palavra câncer. Aquela doença lá, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente tem esse medo, esse estigma. Porém, hoje nós sabemos que a depressão mata mais do que câncer. A gente morre de medo de falar de câncer, porque a gente associa a morte. Mas a gente esquece de falar da depressão, e ela também é associada à morte. Vocês vão saber por quê, tá? No decorrer da palestra. E ela é de causa multifatorial porque tem N fatores. Existem 2 prismas de depressão: a de dentro para fora, a de fora para dentro. Ou seja, aquela que vem de dentro, o paciente às vezes, isso justifica porque algumas pessoas têm dinheiro, têm carro, têm mulher, têm tudo, e tem marido bom, chega no consultório e fala, mas eu tenho a vida muito boa, eu não sei por que eu estou assim. E aí a gente já começa a trabalhar com aquela depressão de dentro para fora. Bom, todas as minhas entrevistas com os meus pacientes no meu consultório funcionam desse jeito. Eu chego,
pergunto, se o paciente vem com sinais e sintomas de depressão, eu pergunto a eles: na sua família tem pessoas com depressão? Tem pessoas com ansiedade? É muito comum as pessoas que estão sofrendo já desse mal dizerem sim. Alguns casos outros vão dizer, não, na minha família não tem. Aí a segunda pergunta que eu faço é o seguinte: na família de vocês, na sua família, tem pessoas que abusam demais de álcool e drogas? Porque o álcool está intimamente ligado a essas questões de saúde mental. Eu costumo dizer que as pessoas que mais bebem são as mais angustiadas que existem. Então, o que acontece? Chega no final do domingo, no sabadão, eu vou beber porque, nossa, preciso relaxar. Você estava angustiado, preciso relaxar. Eu sei que muitos de vocês vão se identificando, apontando o dedo para o colega, olha fulano, porque é a realidade. Aí chega no domingo, aquela música do Fantástico nos incomoda, então a gente inventou um outro tipo. Então eu bebo pra caramba no domingo, porque aí eu não vejo a hora passar, porque me dá angústia de saber que eu tenho que voltar para o trabalho segunda-feira. Então a bebida, ela nos ajuda com a angústia, e a gente tem calado a angústia com bebidas e drogas. Isso é um dos motivos porque os jovens hoje inventaram, por exemplo, quando estava tendo rodeio. O rodeio vai começar na sexta, eles começavam as festas já na quarta, os quinta, porque não consegue suportar a angústia de esperar sexta-feira e começar a festejar. E agora eles fazem o seguinte: acabou o rodeio domingo, aí tem o que? A after, a festa pós-rodeio, porque não aguentam a angústia. Então, quanto mais a gente bebe, mais angustiado a gente é. Isso é um dado, isso é verdade. Outro fator é os fatores biológicos, como o hipotiroidismo, já citei para vocês. Sinais de hipotiroidismo, principalmente as mulheres: unhas quebradiças, pele ressecada, queda de cabelo, irritabilidade, sensação de bolo na garganta, desânimo, tudo que aparece na depressão. Tudo que vocês vão observando na depressão. Pessoal, conforme eu vou falando, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, pode levantar a mão, interromper e perguntar, que eu gosto disso, tá? É importante. De novo, a gente está em constância aprendizagem. Eu estou falando com profissionais da área da saúde, que sabem de coisas muito mais que eu, tenho muito mais experiência do dia a dia, tá ok? E fatores neurobiológicos, por exemplo, um TDAH maltratado na infância pode levar aí a um adolescente com baixa autoestima e um adulto que não tem realizações porque não conseguiu fazer uma faculdade, não conseguiu continuar no trabalho que gostaria, tem dificuldades de relacionamento. Até aí nós falamos de depressão de dentro para fora. Daí sim a gente começa a falar da depressão de fora para dentro, que são os fatores psicossociais, psico de traumas, decepções, frustrações, abusos na infância ou na adolescência, e também bullying. A gente às vezes sofreu na infância e às vezes sofre no ambiente de trabalho. Tem também os fatores de sobrecarga, e quando a gente fala de pandemia, por exemplo, não posso deixar de dar parabéns para todos vocês que atuaram de forma brava nessa questão da pandemia. Eu estive de forma voluntária na Santa Casa aqui de Pitangueiras, estive de forma voluntária nas UTIs em Sertãozinho, e pude ver quantos profissionais da saúde, quando eu falo todos, da limpeza até o mais alto nível hierárquico de uma empresa, hospital, por exemplo, que foi no Hospital São Francisco, que é o Neto Campilo, e aqui também na Santa Casa de Pitangueiras, porque os fatores de sobrecarga, a gente conhece uma síndrome chamada hoje síndrome de burnout, que é a questão das pessoas que, principalmente profissionais de saúde, estão sofrendo hoje, que é essa descarga adrenérgica, essa sobrecarga que estão levando as pessoas a desistirem de carreiras. Eu tenho um colega que, eu vou dizer que ele era neurologista, porque ele desistiu de trabalhar na neurologia depois da pandemia. Ele quer trabalhar mais. Hoje ele atua só com a medicina de trabalho. Ele falou: eu não quero saber mais de ficar em UTI, não quero saber mais disso. Então, está ligado aí às questões emocionais, as questões psicológicas. E a questão do ambiente também, esse tempero, uma hora muito calor, outra hora muito frio, tudo isso pode levar a gente aí a sofrer de problemas com depressão e ansiedade. Fatores secundários a alguma doença, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas às vezes com diabetes, aí tem que reformular toda a vida, às vezes fazer dietas. Nós sabemos hoje que as doenças crônicas são as mais difíceis de tratar, principalmente os agentes comunitários aí visitam as pessoas que têm doenças crônicas, eles geralmente não respondem muito bem ao tratamento,
dificuldade da lesão, porque precisa de uma adaptação. A gente vai falar sobre o transtorno depressivo maior, pessoal. Como a gente deu uma atrasadinha, eu vou até pular, mas eu só vou dar uma pincelada de um ser humano, ele pode ter pelo menos três episódios depressivos na vida. Depois do terceiro episódio, as pessoas começam a ficar crônico com a depressão. Uma vez que você tem um episódio depressivo, você tem 50% de chance de ter o segundo, depois de ter o segundo você tem 70% de chance de ter o terceiro, e do terceiro em diante já se cronifica. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão entender que, em média, as pessoas levam pelo menos 1 ano e meio para procurar um especialista em saúde mental para cuidar dessa parte da depressão e da ansiedade. E às vezes 1 ano e meio, o que era só um episódio já se cronifica, e aí já complica. E aí são aqueles pacientes que morrem de medo de fazer tratamentos medicamentosos, porque acham que medicamentos viciam. Falando nisso, quem é que acha que antidepressivo vicia? Levanta a mão, por favor. Quem acha que não vicia? E o restante? Está na onde, na hora que eu fiz a pergunta? Quem acha que medicamento vicia antidepressivo? Quem acha que não vicia? Eu vou responder para vocês no decorrer da palestra. Pessoal, hoje a depressão ela comete mais mulheres do que homens, por alguns fatores. Um fator é o fator biológico. Da menarca até a menopausa, as mulheres ficam 2 vezes mais deprimidas que os homens. Antes disso e após isso, é 1 para 1. Um outro fator que leva a depressão a ser maiores em mulheres é esse fator, é a questão social. Enquanto as mulheres, como eu disse para vocês no início aqui, tem várias jornadas de trabalho, o homem tem uma ou outra, e é muito comum que eu dou risada em muitas coisas que eu vejo assim, o sexo feminino é o sexo frágil, mas a mulher ela faz cesárea, no outro dia ela está lavando o rosto, o cara machuca o dedo, ele fica 1 semana de molho. Então, é muito comum isso. A gente vê também, mulher no volante, perigo constante. E hoje os índices de acidente automobilístico são maiores para quem? Os homens. A gente tem o maior índice de tudo e a gente ainda sufoca as mulheres nesse sentido aí. Sim, fora isso, com certeza os homens sempre ganham mais. E por esses fatores, por exemplo, a gente vai em várias cidades aí. Se eu perguntar para vocês, perguntar quem é o prefeito daqui, a primeira coisa que vocês pensam é que é homem, geralmente são homens mesmo. E a gente tem mais mulheres, mas as mulheres ainda não se tocaram que elas podem ser o que elas quiserem e podem, com certeza, podem e devem melhorar o nosso mundo, tá? Um fator também que é um fator social também é um fator que prejudica os homens, né? As mulheres, você passa hoje em postos de saúde, é uma das coisas que eu percebo. Eu até já levei, enquanto meu irmão fez um trabalho de saúde da mulher na época da faculdade dele, eu fiz um outro trabalho sobre saúde do homem. A gente fala-se muito em saúde da mulher, mas é difícil falar sobre saúde do homem. O homem vem perdendo espaço em muitos âmbitos. E assim, você passa nos UBS, você vê alguns programas, tem mais programas de saúde da mulher. Então, acaba se esquecendo dos homens e vocês vão ver que mulheres tentam mais suicídio, mas homens morrem mais por suicídio. Tá? A depressão ela pode se manifestar de forma diferente quando a gente pensa em gênero. Enquanto a depressão se manifesta de forma mais, as mulheres ficam mais chorosas, mais isoladas, os homens ficam mais agressivos, explosivos, né? É muito comum a gente ver quando tem um suicídio de homem, por exemplo, falar, mas fulano de tal tinha alguma coisa, o cara era animado, era brincalhão, era agitado, não tem como o cara ter se matado assim, porque os sinais assim também aparecem nos adolescentes. Os adolescentes têm mais esses sintomas como irritabilidade, explosão, e geralmente os homens buscam os consultórios só quando tem um problema ali na ereção, na parte da libido, aí eles procuram o consultório. Quando eles estão explosivos, se matando, eles não vão atrás de psicólogos. Então, por isso que eu falo dessa questão da saúde do homem, trabalhar a questão da saúde do homem, conversar mais sobre a saúde do homem é importantíssimo também. Lembra que eu falei para vocês que a depressão ela mata muito mais que o câncer? E vocês vão entender agora o porquê.
A depressão, quando ela é grave, ela tem mais sintomas físicos, como eu disse. E uma depressão que não foi diagnosticada e provavelmente não tratada, o que ela pode trazer riscos aumentados para o infarto? Hoje é a primeira causa de morte no mundo, o infarto, aumento de risco de doenças como Alzheimer, diabetes, acidente vascular, os AVCs, os AVS da vida. Quantas pessoas morrem por algumas dessas enfermidades? Agora eu vou deixar mais palpável para vocês. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer que assim, fulano de tal trabalhou a vida inteira, quando aposentou não deu 2 meses e infartou, não deu 1 ano e infartou, deu um AVC? Porque são pessoas que começaram a deprimir após a aposentadoria, que é uma outra questão também, que a gente não aprendeu a envelhecer com qualidade. Muitas pessoas sofrem com a questão do envelhecimento e se sentem, e a nossa cultura faz muito isso, enquanto no Oriente os mais velhos são tidos como sábios, aqui é tido como velho. E velho, tudo que é velho, o que a gente faz? Descarta. Então, quando a pessoa aposenta, ela tinha aquela vida produtiva, aí é triste dizer isso, mas quantos de nós aqui já não deu um bebê para uma avózinha ou um vovô segurar e fica assim na mão? E eles sentem isso, porque eles criaram todos nós e a gente fica assim achando que ele vai deixar a criança cair ou ele vai fazer isso aquilo. Isso são detalhes que a gente não percebe, mas que eles sentem. Então eles começam a acreditar que eles são improdutivos. E quando a gente fala de taxa de suicídio, a taxa é maior na terceira idade e frequência é maior na adolescência. Então, quando perguntarem para vocês, mas eu ouvi falar que tem a taxa de mortalidade por suicídio é maior em idosos. Sim, é muito maior em idosos, mas a gente tem que aprender a ver gráfico, porque taxa é uma coisa, frequência é outra. Ok? Então, hoje nós temos em primeiro lugar o infarto miocárdio, depois os AVCs, e a depressão pode causar essas doenças, assim como também causa o câncer. Tá? Por que as pessoas, como eu disse para vocês, as pessoas levam pelo menos 1 ano e meio para procurar um especialista em saúde mental? Ainda nós temos aquela cultura de achar que psicólogo, psiquiatra é para louco, né? Ninguém quer procurar um psicólogo, psiquiatra. E alguns países entenderam que fazer o uso de promoção e prevenção de saúde é o melhor caminho. Não adianta a gente ficar apagando chama como a gente faz aqui ainda no Brasil. O Japão, ele entendeu que não adiantava eles ficarem tendo tecnologias de medicina de ponta, porque lá tem muito terremoto. Quando eles entenderam que treinando a população, ou seja, trabalhando de forma preventiva, eles evitariam mais problemas do que às vezes investindo em SAMU, investindo em tecnologia de medicina, não que não seja necessário, mas eles tinham que fazer o trabalho de prevenção. Quem chega depois do terremoto, já aconteceu, a ambulância vai chegar só a hora que já aconteceu. Os Estados Unidos entendeu isso também quando investiu milhões e milhões na CIA, investiu milhões e milhões na segurança. Hoje eles ensinam como lidar em situações de terrorismo, porque geralmente a polícia e a segurança ela chega só quando já aconteceu. Por isso a importância de vocês, agentes comunitários, a questão da prevenção e da promoção de saúde, estar às vezes com frequência observando como estão evoluindo os pacientes, as pessoas. Todos nós aqui somos um processo, todos nós aqui somos um potencial suicida, um potencial diabético, um potencial, então a gente tem potencial sobre tudo. E a melhor forma, e hoje existe uma medicina que trabalha isso, chamada ortomolecular, que às vezes investiga as possíveis doenças que você vai ter na sua vida, fazendo ali o uso da medicina que eles estudaram. E o que leva as pessoas a evitarem procurar psicólogo, psiquiatra é justamente isso, o preconceito. As pessoas ainda julgam quem vai ao psicólogo, psiquiatra. Eu às vezes tenho que atender alguns pacientes mais à noite, porque o cara fala, cara, não quero que ninguém me veja indo lá buscar o seu consultório. Você é doido? Eu saber que eu faço psicoterapia? Infelizmente nós temos esse pensamento sim, hein? Alguns sinais e sintomas da depressão e ansiedade. Eu peço para vocês nem ficar olhando muito para isso, senão vocês vão achar que vocês têm tudo isso aí. Mas o detalhe é o seguinte: eu preciso ter tudo isso, não preciso ter. Mas se já há mais de 2 semanas eu venho sofrendo de sensação de fadiga, fraqueza, sensação de peso em alguma parte do corpo,
E é muito comum os pacientes relatarem que está como se tivesse chumbo nas pernas ou nas costas, ou palpitações, tonturas, também é muito comum. Disfunção gastrointestinal, porque o intestino ele é responsável por 95% da nossa serotonina. Muitas pessoas aqui, quando estão ansiosas por alguma coisa, apresentam diarreia, ânsia de vômito e etc. Por quê? É o nosso intestino responsável por essas questões. Embora a gente pense que é o cérebro é responsável por apenas 5% dessas situações. Falta de ar, mudança no padrão de sono e apetite, para mais ou para menos. Cefaleia, que é a dor de cabeça, dores articulares e lombalgia. É muito comum em pacientes depressivos ou com câncer. Pacientes depressivos ou ansiosos apresentarem esses sintomas. Tá? Como eu disse para vocês, olha lá os dados. Os estudos demonstram que 69 a 92% dos pacientes apresentam sintomas somáticos. Soma-se no corpo. Tá? Falando um pouquinho de tratamento. Quando a gente fala de tratamento, da mesma forma que a doença é multifatorial, o tratamento também é multifatorial, tem múltiplos tratamentos. Né? No caso, a gente fala das atividades físicas, dos treinamentos físicos, atividades de lazer, convívio familiar, desde que seja de bons vínculos, porque às vezes é a família que nos causa depressão, ansiedade, é o marido, é a namorada, é o namorado. Então, sendo bons vínculos, é importantíssimo o tratamento de depressão e ansiedade, bem como qualquer outra doença. Nós temos também as psicoterapias individuais e grupais. Né? Em cidade pequena, quase certeza que é muito difícil dar certo o tratamento grupal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui fez ou faz terapia de grupo e manteve-se fazendo numa cidade pequena? Quem aqui teria coragem de sentar num grupo de pessoas da mesma cidade para falar dos seus problemas? Então, já está mais do que provado que terapia de grupo para cidade pequena não funciona. E isso vai acontecer o quê? Vai lotar os pontos de atendimento, porque as pessoas não aderem aos tratamentos ambulatoriais propostos. Então, mais vale atender meia dúzia do que não atender dúzia nenhuma ou meia dúzia nenhuma. Então, a sugestão para cidades pequenas é: tentem ao máximo os tratamentos individuais. Ninguém aqui vai se sujeitar a sentar em grupos e falar dos seus problemas. Quem vai sentar aqui e falar mal do marido num grupo? Só se for um grupo de amigas bebendo, porque psicoterapeuta, ninguém vai fazer isso. A parte de nutrição, a alimentação é muito importante. Tudo que nós comemos se transforma em carboidrato. Esse carboidrato, quando a gente dorme, se a gente comeu bons alimentos, ele vai se transformar num bom carboidrato. Quando a gente dorme, eu estou falando de maneira grosseira para que vocês entendam. Tudo que a gente comeu durante a noite vai virar carboidrato. A gente dorme e acorda por volta das 7 horas, quando a gente tem uma noite de 8 horas de sono regular, 7 horas, 8 horas da manhã. O contato, nesse horário das 7, 6 horas da manhã, todo o carboidrato ele vai se transformar num aminoácido chamado hidroxitriptofano. Vocês não precisam decorar isso. Esse triptofano vai se transformar em serotonina quando a tua retina entra em contato com a vitamina D, chamada-se sol. E aí você tem um dia de dispersão. Depois, lá para as 11 horas ou após o almoço, o que nós sentimos? O que você sente depois de almoçar? Porque essa serotonina vai se transformar em melatonina. E isso todos os dias, se a gente tiver um ciclo normal. Quando isso começa a ficar prejudicado? Quando você come mal, você dorme mal, e aí você também vai ter um dia ruim. Geralmente a gente vê esses jovens. Quem aqui já foi num rodeio da vida, foi dormir tarde, acordou, era 11 horas, almoçou e quis dormir de novo, não quis sair da cama, porque já acordou na hora da melatonina, já acordou com sono, parece que não descansa, porque você não fez esse ciclo natural que nós precisamos fazer. E é muito comum isso em adolescentes hoje, porque ficam até tarde na internet, vão dormir tarde, e hoje nós somos o primeiro em ansiedade no mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e o segundo depressivo. Primeiro é os Estados Unidos. E a espiritualidade, que é a questão de fé e filosofia de vida. As pessoas
precisam de espiritualidade. Não é questão de religião, não, mas é filosofia de vida, sonho, é traçar um plano. Mais ou menos como eu fiz na minha vida. Eu disse que ia ser psicólogo com 12 anos de idade e hoje aqui estou. Então eu tive fé, eu tive motivação para a minha vida. Para quem achava que os antidepressivos viciam, antidepressivos não viciam, nunca viciou e nem até amanhã, porque o estudo não vai sair de uma hora para outra. Não vicia antidepressivo, só que a gente confunde antidepressivo com benzodiazepínicos. A gente mistura todos os remédios psiquiátricos num balaio e acha que é tudo igual. Nós temos os antidepressivos, os antipsicóticos, os anticonvulsivantes, nós temos os estabilizadores de humor, nós temos antiepiléticos. E as pessoas que mais acham que antidepressivos viciam são os que mais caem em vícios de remédios. Sabe por quê? Porque esses que acham que antidepressivos viciam, dificilmente vão buscar um psiquiatra e vão aceitar o tratamento medicamentoso. O que vai acontecer? Vai chegar um belo dia que ele vai ter uma crise. Ele vai parar, sabe aonde? No pronto atendimento. E vocês sabem que usa o pronto atendimento para conter crise? Nós sabemos, né? São os benzodiazepínicos. Fenergan, às vezes, que é um antialérgico. Mas vocês vão cair no Rivotril, no diazepam, no alprazolam, e aí vocês correm um grande risco de ter vício. Ah, mas eu não devo usar esses medicamentos? Todos esses têm que ser prescritos por médico e acompanhado. Todos. Ah, não pode usar? Pode, desde que saiba usar. O que vai acontecer? Você teve a crise, foi lá e te falaram que te deu um Rivotril e você, então isso me ajuda. E aí você vai cair no vício. O antidepressivo ele demora em média de 2 a 6 semanas para fazer efeito. Ele não deixa ninguém babando, ele não deixa ninguém gravando. Eu fazem 6 anos que eu tomo paroxetina. Parece que eu tomo antidepressivo? Vão ser muito sinceros. Mas, se eu não usasse antidepressivo, pessoal, agora, entendendo um pouco a história da saúde, até 1950 as pessoas morriam de mortes agudas, de doenças agudas. Era muito difícil as pessoas chegarem até os 70, 60, 80 anos de idade. Sabe quando isso começou a acontecer? Quando descobriram as penicilinas, os antidepressivos, inclusive o antidepressivo foi descoberto por acidente. A imipramina, o primeiro antidepressivo, o efeito colateral dele, que era para usar em tratamento de tuberculose, acharam o efeito colateral para tratar depressão, transtornos mentais. Então, essas nimesonidas, esses analgésicos que vocês tomam corriqueiramente por dores de cabeça, tomam porque tiveram um dia estressado, fazem mais mal do que um antidepressivo. Fazem 6 anos que eu tomo antidepressivo, só melhorou minha vida e eu faço exames todos os anos e está tudo normal. Fora isso, ou eu poderia ter morrido de infarto, ou eu poderia ter tido um AVC novo, porque a gente tem a vida difícil como todo mundo. Então, que vocês saiam daqui sabendo disso. A medicalização não está aqui para errar a vida de ninguém, muito menos para fazer vocês dependência. Mas, conheço fulano de tal que não conseguiu largar o antidepressivo mais. Eu explico por quê. A gente faz tudo menos ter hábitos saudáveis. Eu gosto de usar essa explicação, principalmente nessa crise hídrica que nós estamos tendo, de falta de água. Imaginemos que aqui tem uma caixa d'água enorme. Mas, para encher essa caixa d'água, eu preciso da água da rua. A água da rua é como se fosse aonde produz a água. Vamos imaginar dessa forma. E aí, ela enche a caixa d'água que a gente tem e nos alimenta. A pergunta é a seguinte: imagine o seguinte, com essa falta de água que está tendo, ou seja, o seu organismo já não está produzindo mais os hormônios que precisava. Você sem caixa d'água com água, como que ficaria a tua vida? Mas quando eu tiro o medicamento, parece que não tem necessidade de tomar de novo. Claro, você mudou os hábitos de vida, você ficou com os mesmos comportamentos, e o seu corpo já não é capaz de produzir sozinho. Tanto que há pessoas, por exemplo, eu uso o mesmo antidepressivo há 6 anos, nunca mexi na dose, porque nunca deixei um dia de tomar. É que as pessoas tomam 1 mês, 2 meses, ficam um pouco boas, largam o medicamento, aí quando volta tem que aumentar a dose, porque já não está mais terapêutico. Então, diferentemente dos tarjas pretas, por exemplo, você
para quem toma Rivotril, e não é muito difícil, começou com 3 gotas, 5 gotas, um balde hoje não está fazendo efeito. Diferentemente dos antidepressivos, que eles são sempre as mesmas doses. Então, mas por que tem tanto antidepressivo? Porque cada pessoa é de um jeito, cada antidepressivo cabe para uma pessoa. Então não adianta você passar um antidepressivo seu para tua colega, você está sentindo isso? Não adianta, porque para cada organismo é indicado o tipo de antidepressivo. Então que vocês saiam daqui hoje sabendo que antidepressivo não vicia. Uma seguidora, a Cléria Moraes, conheço pessoas que tomam antidepressivo há anos e não conseguem ficar sem tomar e continuam com depressão. Por que isso acontece? Lembra que eu disse que é de causa multifatorial? Tem que observar se a pessoa está fazendo psicoterapia, faz atividade física, procura um nutricionista ou tem acompanhado um nutricionista e observar a causa dessa depressão. Muitas vezes os diagnósticos são equivocados. Muitos diagnósticos equivocados. É como você olhar para um grupo de professores, como eu estive em algumas escolas esses dias, eles reclamando da questão da Ritalina, do excesso de diagnóstico de TDAH, quando na verdade não é TDAH. Então, observar os sintomas e saber a causa é o melhor caminho para, às vezes, saber de onde está vindo essa depressão. Porque, como eu disse, há doenças que mimetizam, ou seja, que dão um falso positivo para a depressão e não é. Bom, muito obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho sobre ansiedade, como falando sobre saúde mental e todo, então a gente não poderia falar de ansiedade, deixar de falar de ansiedade. Muitos de nós experimentamos a ansiedade. A ansiedade nem sempre é patológica, nem sempre é doença. Ou seja, há níveis que a gente sabe que pode ser doença ou não. Por exemplo, nós temos um nível de ansiedade que é muito comum, que é esse nível de ansiedade que fizeram com que as meninas, tanto a Andréia quanto a Selma, e todos que estão envolvidos, às vezes eu não sei quem, eu sei que todos estão envolvidos, mas se movimentaram para que acontecesse essa palestra, essa conversa. Isso é um nível de ansiedade natural. Há também um outro nível de ansiedade que a gente ainda considera normal, que é aquele que as meninas se desgastaram bastante até conseguirem essa data, conseguirem isso aqui, só que no final do dia elas dormiram, descansaram, no outro dia está tudo bom de novo. Aí está tudo ok, ainda é ansiedade normal. Só que a ansiedade começa a ficar patológica quando as pessoas já não conseguem mais descansar. Os ansiosos, geralmente, eles são aqueles que levantam de manhã, fazem, na noite anterior já tinham feito e fazem de novo uma lista de afazeres e no final do dia sente-se como se não tivesse feito nenhum. São os ansiosos. Eles ficam preocupados o tempo todo com o futuro, esquecem do presente e sentem muitas tensões musculares. Muitas vezes se sentem muito incapazes, se sentem inúteis e muitas vezes eles podem ter comorbidades com depressão, tá? Geralmente o ansioso ele tem depressão e geralmente o depressivo caminha com a ansiedade, tá bom? Semelhanças e diferenças da depressão e ansiedade, pessoal. É muito importante vocês saberem isso, porque muitas vezes a gente trata a ansiedade como depressão e depressão como ansiedade. Porque os sintomas, naquela primeira coluna lá, vocês vão ver que são bem semelhantes. Por exemplo, na depressão, a gente tem fadiga, a concentração fica ruim, o sono altera, só que, e a gente também apresenta problemas psicomotores, os depressivos às vezes ficam mais lentos, os ansiosos mais agitados, isso pode acontecer tanto de um lado quanto do outro. E só que o que vai diferir depressão da ansiedade? Enquanto temos vários sintomas parecidos, o sintoma central da ansiedade é a tristeza e a anedonia, ou seja, a falta de vontade, o desânimo. E já no ansioso a gente vai ver uma preocupação em excesso, um medo em excesso. Essa é a diferença entre o ansioso e o deprimido. E também a gente vê sintomas da parte emocional, como o depressivo, ele sente muita culpa, ele sente culpa por tudo. Por exemplo, é muito comum ver pacientes assim, cara, às vezes eu vejo as pessoas rindo de coisas à toa, eu me sinto culpado, eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz. Isso é muito comum de um depressivo.
sentimento de desvalia. O depressivo ele tem muita alteração de peso. Nessa pandemia muita gente ganhou peso, porque não observaram a questão às vezes de uma depressão, uma ansiedade, isso é importante também. A irritabilidade, e na depressão é mais comum a ideação suicida, tá? Diferente do ansioso. O ansioso morre de medo de morrer, então a primeira coisa que ele não quer pensar em morte. Já o depressivo já caminha para a ideia suicida, tá? Os ansiosos geralmente apresentam crises de pânico, do nada o coração acelera, falta de ar, sensação de desmaio, aquelas coisas todas, que às vezes levam ao pronto atendimento, e aí chega lá, eles têm, de novo, quando a gente fala de uma medicina não integrada, né? Chega lá, o plantonista olha para ele e fala assim, traço elétrico, que é de praxe, que às vezes acha que está infartando, aí olha o paciente, você não tem nada, manda ele para casa, com aquela angústia, o paciente fala, cara, como não tem nada, então eu estou sentindo, eu estou louco? E é muito angustiante isso. Lembrando que nós somos um todo. Às vezes o paciente ele chega lá, ele está com problemas de saúde mental, não quer dizer que ele não tem nada, então é angustiante demais. Eu tenho muitos amigos médicos e eu puxo muito a orelha deles e falo, paciência, cara, não é por aí, as pessoas também têm outros problemas, não é só a cardiologia, não é só a ortopedia, tem as outras áreas que é muito importante também. Outra ansiedade patológica é a TAG, né, que a gente fala, transtorno de ansiedade generalizada. São aquelas pessoas que estão sempre pessimistas, sempre achando que tudo vai dar errado, ficam desesperadas, traçando os planos e sempre se sentindo frustradas. Temos os transtornos de pânico, né, que é aquilo que eu acabei de dizer, a pessoa geralmente sente aí falta de ar, sensação de que está enlouquecendo, ou que está infartando, ou que vai morrer, ou que está enlouquecendo, é muito comum. Transtorno de ansiedade social são as pessoas, por exemplo, transtornos de ansiedade ansiosos sociais nunca, não vou dizer nunca, mas dificilmente eles vão pegar o microfone e falar, como eu estou falando aqui com vocês, eles ficam todos tão brancos, eles não conseguem, sofrem muito em seminários de faculdade, fazem essas pessoas desistirem às vezes de um TCC. Às vezes eu converso com algumas pessoas, cara, foi pela faculdade? Só falta entregar o TCC, porque o medo é o quê? De falar ali, ser julgado e tudo mais. Então é muito comum também. Esse aqui vocês vão ver muito agora pós-pandemia. É o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Lembrando que, principalmente profissionais de saúde, estou me lembrando aqui na UTI, aqueles médicos recém-formados que tinham que comunicar óbitos, eles iam mais desesperados que os familiares para receber a notícia de que um paciente tinha morrido. Tamanho trauma que eles sentiam. Esse tanto de perda, essas crianças afastadas das escolas. Então a gente, o ano que vem provavelmente já vai começar a sair os estudos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Tudo que está relacionado a um trauma, perda, e a gente viveu muito isso nos dias de hoje. Tanto lutos de fato por vidas, como lutos simbólicos, como perda de emprego, perda de pai, perda de mãe, perda de identidade. Isso acontece muito e vai acontecer muito. E isso aqui leva a muita depressão e a tentativas de suicídio. Agora falando sobre o suicídio propriamente dito, a gente já está caminhando para o final, pessoal. Eu vou fazer uma reflexão com vocês que eu sempre faço nas minhas palestras. A seguidora Silvia Oliveira, ela faz a seguinte pergunta, relacionando depressão com pânico. Quem faz tratamento de síndrome do pânico, seria um caminho para ter depressão ou não tem nada a ver? E o tratamento de pânico, tem um dia que chega, que acaba, que não tem mais pânico? O ataque de pânico não tratado provavelmente leva a depressão, tá? Isso é um fato que a gente observa clinicamente. Agora, a segunda pergunta é o que mesmo? Se, por exemplo, assim, vai chegar um dia que a pessoa não vai ter mais pânico, não vai precisar mais tratar. Certo. Há alguns caminhos. Por exemplo, há pessoas que têm um ataque de pânico na vida e não tem nunca mais um outro ataque. Há pessoas que têm vários ataques de pânico no mesmo dia. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, quase todos eles são de forma crônica, né? Pode ser que não tenha hoje, mas se não cuidar da vida de forma com os hábitos saudáveis, pode vir assim ter outras crises como o ataque de pânico, por exemplo. Então não tem como dizer que nunca mais vai ter enquanto não acabar essa vida, mas provavelmente é crônico, tá?
Então não tem jeito. O ataque de pânico, se a pessoa... Porque o que é o pânico, pessoal? O pânico, nós temos uma glândula no cérebro chamada hipófise. Nós temos uma outra glândula aqui na parte do rim, em cima do rim, chama glândula suprarrenal. Essas duas glândulas elas se comunicam. O que é o pânico? O pânico é a descarga adrenérgica que nós temos para enfrentar ou fugir de um perigo. Por exemplo, se aparecesse um leão aqui agora, nós estamos vendo essa ameaça. O que acontece? Eu vou ter uma descarga adrenérgica para fugir ou enfrentar esse leão. Agora imagine que você está tendo essa descarga sem que tenha esse leão. É isso o ataque de pânico. As pessoas, o ataque de pânico nada mais é do que um ajuste do seu organismo para lidar com perigo. Ou seja, muitas vezes o trauma vem, o pânico vem após um trauma que você nem se lembra, foi na infância, e ele começa agora a ligar essas duas glândulas e começa a jogar adrenalina no seu corpo. Ok? Agora, eu vou fazer uma seguinte reflexão com vocês acerca do suicídio. Imagine vocês que todos nós aqui tivéssemos nascido com uma dádiva de que quando eu estivesse de frente com um problema grave, no qual eu não quero ter contato, eu pudesse me desligar e só ligar só quando isso tivesse acabado. Quantos de vocês aqui já teriam apertado esse botão? Todos nós apertaríamos esse botão. Então, eu vou fazer a seguinte reflexão. Imaginem que vocês podem apertar esse botão 3 vezes só. Na verdade, 2 vezes. Na terceira vez, você ia causar autodestruição. Quantas vezes vocês já teriam apertado esse botão? Eu vou ser um pouco mais cruel. Quantas vezes, se você... É o que acontece no dia atual, na verdade. Se as pessoas tivessem uma oportunidade só de apertar esse botão e automaticamente causaria autodestruição, vocês já teriam apertado esse botão? Depende de como vocês vão estar no dia, pessoal. Essa é a grande questão. O que eu quero dizer com isso? Ninguém que tenta suicídio ou morre por suicídio gostaria de morrer. Eles só querem acabar com essa dor que estão sentindo naquele momento. Essa é a grande reflexão. Por isso que ninguém comete suicídio. As pessoas morrem por suicídio, porque a dor que elas estavam sentindo é imensa, e só quem passa por isso sabe como isso funciona. Todos nós aqui já passou na cabeça assim de fugir, sumir. Todos nós aqui sempre desligar um botão e só ligar quando tivesse resolvido o problema. Então, quem que é suicida? Todos nós em potencial. Isso depende de como a gente está naquele dia, o que a gente vem passando, tá? Agora, para vocês entenderem um pouco de dados, quem mais se suicida são os bipolares. Um outro mito tem que sair. Depressão não é sinônimo de tristeza. Claro que tem a tristeza da depressão, mas é aquela tristeza diferente de uma tristeza de perder um cachorro, perder um familiar, de perder alguma coisa. É diferente essa tristeza. E os bipolares, por exemplo, que são 2 polos, o polo maníaco e o polo depressivo, eles às vezes num dia estão eufóricos, brincando, e no outro dia pode amanhecer não querendo sair da cama. E aí as pessoas são julgadas porque falam, fulano de tal disse que era deprimido e estava na festa lá. Aí não é deprimido. Então, depressão não é sinônimo de tristeza. Outros fatores, aos fatores que levam ao suicídio. Mais de 96% das pessoas com problema de saúde mental morrem por suicídio. Não quer dizer que todas as pessoas que têm problema de saúde mental vai morrer por suicídio? Não. Mas 96% das pessoas que morreram por suicídio tinham algum transtorno mental. Isso é importante vocês saberem. Porque muitas vezes o suicídio deixa as pessoas culpadas. A cada um suicídio, 6 suicídios em potencialidade são engatilhados. O que eu quero dizer com isso? Quando morre um familiar por suicídio, a mãe se sente culpada, o irmão se sente culpado, o amigo, aquele colega que ele ligou 5 vezes, não atendeu e fala, rapaz, se eu tivesse atendido de repente. Então essas pessoas começam a se sentir culpadas. E elas são em potencial suicidas também. E é muito comum a gente ouvir das pessoas assim, fulano de tal se matou porque estava com dívida, se matou porque era da namorada, do esposo, do marido, etc. Ninguém se mata, senão nós não teríamos população. Quantos
Quantos aqui já passou por um divórcio, já passou por uma separação e não se matou? Então as pessoas morrem porque estavam doentes. A Baleia Azul, esses outros programas para adolescentes, ela não pega quem está sadio. Eu, se eu assistir a Baleia Azul, para mim não faz nem sentido, mas para quem está deprimido, faz muito sentido. Então, prevenção é o melhor caminho, falar sobre isso é o melhor caminho. Uma população de 100 pessoas, pelo menos 17 já pensaram em suicídio, 5 planejaram, 3 tentaram e uma foi atendida no pronto atendimento com desfecho fatal ou não. Então, uma população de 100 pessoas, pelo menos 17 já pensaram, 5 planejaram, 3 tentaram e uma foi atendida no pronto atendimento com desfecho fatal ou não. É a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos de idade. Até 2013 a gente observava isso e já sabíamos do dado que mais de 800 mil pessoas morriam por ano por suicídio, mas esse estudo está para ser atualizado. Enquanto não atualizar a gente não pode também, mas hoje a gente já estima que morre mais de 1,5 milhão de pessoas por ano de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e a cada 30, 40 minutos no Brasil uma pessoa tira a própria vida. E a gente tem medo do câncer. Não que a gente não tenha que ter, mas a gente precisa olhar para essas questões. Tá? Esse é um estudo, quando eu fiz a minha pós-graduação em saúde mental na UNAERP, eu fiz um estudo, os dados de suicídio. Em 14 anos, Pitangeiras tinha perdido 17 vidas por suicídio. Só que de 2013 até 2020, ou seja, 7 anos, a gente perdeu mais de 20 pessoas por suicídio. Só esse ano foram 5, vocês sabiam disso? Só esse ano perdemos 5 pessoas por suicídio. Vê se não é alarmante, vê se não é um problema de saúde pública. A gente precisa urgentemente ver alguma coisa para essa cidade nesse sentido. Por quê? A gente perdeu só esse ano 5 pessoas por suicídio. A gente perdeu mais de 20, na verdade são mais de 30. Eu tenho tudo anotado porque é muito difícil você ter esses dados de suicídio. São mais de 30 suicídios em 8 anos aqui, é muita gente. Se a gente perdeu em 17, em 14 anos, 17, em 8 anos a gente perdeu mais de 30 pessoas. É muita coisa. E as outras cidades, Ribeirão Preto, a gente teve um índice de 407 suicídios. Ou seja, em 14 anos a gente teve um suicídio por semana, se a gente pegar esses estudos. Fora os atualizados hoje. Uma coisa importante de se citar, muitas vezes o suicídio ele deixa muita gente se sentindo culpado. Eu atendo muitas famílias de pessoas que tiraram a vida e atendo muitas pessoas que tentaram várias vezes tirar a vida. O que acontece com uma pessoa deprimida? Ela tem visão de túnel, são aquelas pessoas que não têm perspectiva. Por exemplo, eu deprimido, se o Walter passar na rua e eu estou indo para casa pensando em tirar minha vida, eu tento falar com ele, a mão na mão para falar com ele, mas ele está cheio das coisas dele, ele não percebe, ele não me vê. Aí eu vou para casa, eu vou escrever uma carta de suicídio, eu tiro a minha vida e deixo ainda ele culpado. Falo, passei pelo Walter, quis falar com ele, mas nem ele me deu atenção. Percebe como que a visão do deprimido é? Então as cartas suicidas a gente não considera, a gente faz aquela autópsia psicológica, porque muitas vezes isso acontece, o suicídio deixa muitos culpados, principalmente a família nuclear, por exemplo, a esposa que vai falar, por que eu briguei com ele naquele dia? O pai que vai falar, por que eu neguei isso para ele? E isso vai levando, uma coisa vai levando a outra, ok? Fatores de proteção para o suicídio. Tanto os fatores de proteção quanto os fatores de risco, a gente tem que frisar pelos bons vínculos. Por exemplo, é muito comum a gente observar, e não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para ver se alguém está com risco de suicídio. É simplesmente observar aqueles 4 Ds lá: a depressão, o desespero, o desamparo e a desesperança. É importante a gente olhar para isso. São os fatores de proteção que a pessoa tem. Os fatores de risco, na verdade. Se a pessoa está desesperançada, se ela tem desespero, e aí entra a questão, é uma luta minha há muito tempo. Tangueiras, já mais que na hora de ter um posto CVV aqui, porque às vezes o suicídio ele é um ato impulsivo, mas se eu souber que tem um lugar que vai me ouvir sem me julgar, como aquela
aquele estudo que eu falei para vocês no início, de pessoas que simplesmente ligavam e falavam: fulano de tal, como que está? Você passou aqui, vi que você estava com alguns problemas familiares, algumas coisas que estavam te incomodando. De cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. 9 suicídios poderiam ser evitados. Fatores de proteção como família, trabalho, namoro, desde que sejam bons vínculos, porque às vezes é a namorada que é o problema, é o namorado, às vezes é a família, o pai, o irmão, ou seja, tem que ser bons vínculos, senão não adianta muito. Bom, alguns exemplos de pessoas que morreram de suicídio, por suicídio: ricas, conhecidas, de acordo com a parte social. Nenhum deles, sejam eles pessoas boas ou pessoas más, nenhum deles precisavam disso. Por que que o Santos Dumont tirou a própria vida? O cara inventou um avião, era rico, tinha tudo. Por que que o Robin Williams fez isso em 2014, em agosto? O cara era filho de um dos diretores da General Motors, conhecido como Chevrolet, era ator de Hollywood. Hitler, um cara mau, mas tinha tudo. Por que que o cara desse tira a própria vida? Vocalista do Linkin Park, um dia antes com a família, brincando, no outro dia encontrado morto. Por que que eu trouxe essa diversidade de personalidades? Existem muitas outras. Porque todos nós podemos passar por isso, todos. Eu tenho quase certeza que muitos aqui, se não passaram, tem algum familiar que passa, então passa na pele, sabe como isso é delicado, é difícil, e precisa-se de uma força-tarefa de união de pessoas, pensando em saúde. Só que saúde não dá dinheiro, então já vou dizer para você que tem estudando aí, saúde não dá dinheiro. Se perguntar para a secretária da saúde, qual secretaria é melhor hoje? Geralmente a saúde é onde para mais dos problemas. Quem tem mais recursos, geralmente é a educação, porque é o lema da política. Saúde e educação, mas a saúde sempre sucateada e a educação cheia de guerra. Isso acontece demais. Então, reflitam sobre essas coisas. Gostaria de agradecer a vocês. Eu tenho alguns trabalhos na internet, tenho alguns vídeos. Deixa eu só ver, para encerrar, tem só um vídeo curtinho para sintetizar essa questão da depressão. Bom, acho que não vai ter o vídeo aqui, o Felipe não está aqui. Bom, gostaria de encerrar e agradecer a vocês, agradecer pela oportunidade, Selma, secretária da Saúde, Andréa, todos que vieram aqui, ao Walter, ao vereador. Fico muito feliz, depois de 5 anos trabalhando nessa questão, primeira vez que eu tenho na minha palestra uma secretária da saúde e um vereador. Isso me deixa muito feliz, porque fazem 5 anos que eu venho falando sobre isso, e venho falando em Pitangueiras. Alguns já devem me conhecer, e às vezes eu saio até como chato, às vezes até é complicado, porque eu tenho uma dificuldade com o CAPS, e às vezes eles pensam que eu sou inimigo deles, mas não sou inimigo. É que eu vejo o problema e sei que tem solução para isso. Isso me deixa assim frustrado, chateado. Eu gostaria muito que todos nós trabalhássemos em conjunto para que a gente não tivesse mais esses números. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas o dia que vocês verem um familiar escolhendo uma roupa para um ente querido que tirou a própria vida, vocês vão entender por que às vezes eu fico irritado com essa questão de falta de olhar para a parte de saúde mental. Isso não é só a nível de Pitangueiras, é a nível nacional. Mas gostaria que vocês soubessem disso. Nós todos somos um só, e todos estamos lutando pela mesma coisa. Há pessoas aqui fora sofrendo nesse momento. A semana que teve suicídio aqui, eu atendi pelo menos 6 tentativas de suicídio, de jovens, com marcas de, não posso falar os métodos, mas é muito, é que vocês não têm contato com isso. Muitos de vocês não têm contato com isso. O sofrimento de uma mãe pedindo de madrugada: por favor, você não pode me orientar, me falar com meu filho, falar com minha família? Isso é doloroso demais. Tomara que vocês nunca passem por isso. Eu nunca perdi um paciente por suicídio, até hoje. Sei que isso vai acontecer porque é iminente a toda a profissão. É como um cirurgião que às vezes está fazendo cirurgia, ele pode salvar, mas ele pode perder a vida.
mas a gente vai estar sempre ali no topo. Ela perguntou o que fazer, eu acho que é isso, né? Quando ajudar uma pessoa que não quer ajuda, mesmo ela tendo sintomas e ela não está querendo ajuda. Geralmente, se a pessoa está tendo sintomas e ela vem... É que assim, como é muito estigmatizado, as pessoas geralmente, principalmente homens, não vai falar que vai precisar de ajuda. Eles dão esses sinais. Às vezes você tem que pegar no braço mesmo e dizer, não, você vai comigo numa consulta, eu vou com você. E, está difícil, não vai... Há outros caminhos. O que eu oriento os pais e familiares? Vai mostrando vídeos, coisas pequenas, até a pessoa... Porque o simples ato de você se preocupar, você faz com que a pessoa pense que ela é importante. Para um deprimido isso é muito, muito, muito eficaz. Então, água mole e pedra dura. Não pensem vocês que no meu consultório os caras chegam, principalmente homens, mas mulheres também, chegam já abertos ao tratamento. Não é assim. Eu tenho que fazer uma psicoeducação com eles. E aos poucos. Um cara que eu gosto muito, e a gente conversou hoje pela manhã, o Dr. Walter, a gente estava conversando, ele faz muito isso, ele vai indo, vai conversando. Um outro médico que fazia bastante isso e faz, agora está afastado, mas o Dr. Maurício conversava aí, porque uma hora a pessoa reconhece. Ninguém que está sofrendo sofrimento vai querer ficar sofrendo. Chega uma hora que o sofrimento é insuportável e aí as pessoas aceitam. Mas o simples. Exatamente, porque a pessoa precisa sentir que você não está ajudando ela, que realmente quer ajudar. Porque como é uma doença ainda ligada à vergonha, à fraqueza, à frescura, as pessoas ficam, eu não tenho depressão não, tá doido? Por quê? Porque está ligado a sentimento de desvalia. Então, devagar, sempre dizendo, estou com você, isso eu sei que tem ajuda, porque na hora que a pessoa estiver próxima a um ato impulsivo, muitas vezes ele fala, peraí, alguém falou que tem ajuda. Então, a hora que ela não estiver suportando mais aquele sofrimento, ela procura ajuda. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, muito obrigado, pessoal. Desculpa o meu olho de cansado, mas é que esse mês eu dei tanta palestra que eu estou um pouco cansado até, porque estou pensando em tirar umas férias. Já marquei psiquiatra por conta disso também, porque dá um desgaste enorme, né? Muito obrigado. Uma boa semana para vocês, se cuidem, tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer, foi ótimas orientações. E espero que conseguimos sim fazer uma parceria. Esses 4 anos agora vai ser fundamental, né? Vamos trabalhar bastante a saúde mental no município, de Pitangueiras e Pituba. E isso já vai estar nos próximas reuniões, no mapeamento junto com as UBS, né? Palestras e, se Deus quiser, nós vamos conseguir melhorar. Eu até gostaria de comentar, né? Semana passada, não sei se você conseguiu ver, mas teve uma menina de 15 anos que postou no Face, né? Que ela tentou suicídio, chegou a ver. Gente, é muito triste você pegar um depoimento de uma criança, uma mocinha adolescente de 15 anos, e postar que ela tomou vários remédios, tentou suicídio, e aí ela relata assim, olha, eu tentei o suicídio, não é frescura, né? A minha família achava que eu não estava doente, né? E aí aconteceu realmente que ela tentou. E ela faz um texto enorme, enorme mesmo. É bem, sim, eu fiquei bem emocionada com o que ela escreveu. Mas a gente percebe que tinha muita coisa envolvida junto da família, né? A família estava desestruturada, né? E isso chegou na adolescência, isso veio à fora. Então, eu acho interessante, muito, muito mesmo, de estar trabalhando a igreja, eu acho muito bom, a psicólogo, né? Os médicos, tem que formar uma equipe e
trabalhar de todos os lados. Eu espero que eu consiga juntar tudo isso para a gente conseguir ter um trabalho aqui em Pitangueiras, né? Até gostaria de falar um dado muito importante, né? De 60% de casos psiquiátricos na nossa região, 40% é Pitangueiras, né? É um dado bem alto, me preocupa. Então, acho que é por isso que a gente precisa trabalhar muito sobre isso. Né? Eu conto com todos vocês, todos fazem parte da equipe, todos estão dentro da área da saúde. E bom, eu acredito que vamos conseguir fazer um trabalho assim. Muito obrigada. Eu uso o instrumento e uso muito em empresas também. Como dá para enfermeiros aplicarem? Eu sou capacitado a treinar as pessoas para isso, que é um instrumento que usa no HC. Não sei se alguém já teve contato, chama MINI. É um inventário, na verdade é uma entrevista estruturada, né? Chama Avaliação Neuropsiquiátrica Internacional, que é validada em mais de 30 países. E quando você é capacitado por um profissional que passou por essa capacitação, você pode fazer esse rastreio, por exemplo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, o enfermeiro pode fazer esse rastreio ali se o paciente tem algum transtorno mental. Um dia, se vocês se interessarem, a gente pode pensar em sentar e, de repente, capacitar todos os profissionais da saúde. Pode ser feito por agentes comunitários também. No caso, nós fizemos uma separação já. Os pacientes que são passados pelo CAPES, eles serão direcionados para as UBSs. Então, cada UBS vai receber o cadastro desse paciente para poder fazer esse matriciamento, né? Isso vai ser muito bom para o município. Já foi feito algumas tentativas, acho que o pessoal, alguns já sabem desse matriciamento, e com isso vai contribuir, sim, para dar uma melhora, né? Bom, obrigado, pessoal. Forte abraço para todos vocês.